Boa tarde, bem-vindos a todos. Eu pensei um pouquinho, começar comentando qual foi a ideia que levou a pensarmos essa primeira palestra, como início dos debates sobre o assédio sexual e assédio moral no Instituto de Economia. Bom, antes que nada, eu queria agradecer a presença de todos vocês, as alunos, servidoras, servidores, professoras e professores. Queria agradecer muito também a presença da direção, que está apoiando esse início da luta contra o assédio no Instituto de Economia. Queria agradecer muito também às minhas parceiras, as professoras de Economia, ao coletivo de mulheres das alunas que vem denunciando muito as situações de assédio. Queria agradecer em particular a Ana Lúcia, nossa chefe da graduação, que sem ela esse instituto não funcionaria e que ela realmente está no papel de acolher as alunas, os alunos, também as professoras, os professores, também as servidoras e servidoras. Então, muito obrigada, Ana, por essa parceria sempre. E agradecer sobretudo a outra Ana Lúcia, que aceitou em seguida a nossa proposta de fazer essa palestra sobre assédio sexual e assédio moral. Comentar um pouquinho como foi esse processo. Eu acho que, infelizmente, o assédio sexual e o assédio moral estão presentes no nosso instituto e na UFRJ em geral. São realmente práticas mais comuns do que esperaríamos, do que gostaríamos. O que pareceria tão absurdo, né, no 2019 na universidade, mas é uma coisa que se repete muito. E no nosso instituto, os abusos não têm a ver unicamente com uma questão hierárquica, mas muitas vezes também aparecem com um alto componente misógino machista. Eu acho que isso tem muito a ver também com o fato que as mulheres no instituto somos poucas alunas, somos poucas professoras, que não temos realmente assim. Eu conto para a Ana, que o resto já sabe, as alunas, as professoras, somos mais ou menos 25% do total de alunos e de professores, entre 25% e 27%. Tem semestres um pouco melhores, tem semestres um pouco piores, mas realmente é complicado nesse sentido. Na pós-graduação, aí nem sei, talvez a Joana tenha um pouco mais claro, mas na pós são ainda menos, né, as mulheres. Então, é uma situação complexa. Porém, se bem a gente não está pensando unicamente na questão de assédio sexual e assédio moral contra as mulheres, senão uma coisa mais ampla, eu acho que assim, temos uma problemática também em particular aí. Então, o assédio também é uma prática que se dá em todas as direções, isso é importante também entender, não? Porque se dá entre professor e aluno, entre aluno e professor, se dá entre servidor e professor, se dá entre servidor e aluno, se dá entre alunos, se dá entre pares, entre alunos, se dá entre professores, se dá entre servidores. Então, é uma coisa importante, uma coisa que é super importante começar a debater, começar a pensar e começar a discutir, não, para encontrar as formas de erradicar essas condutas. Em particular, a nossa preocupação, além do fato que talvez foi uma preocupação latente em cada um de nós, iniciou sobretudo nesse semestre. Vou contar muito rapidinho o que aconteceu no início do semestre, quando foi a recepção dos calouros e das calouras. Houve um episódio muito desagradável, onde as calouras foram particularmente hostilizadas e passaram por uma situação de constrangimento durante os joguinhos de recepção. Aí o coletivo de mulheres escreveu uma nota de repúdio que eu reenviei para a lista dos professores, né? Eu acho que aí foi uma das primeiras vezes no último tempo onde os professores começaram a nos posicionar, a debater, a tomar consciência um pouco dessa situação. A partir daí,
eu me juntei com várias das professoras do Instituto de Economia e começamos a pensar como melhorar essas situações. Porque realmente os episódios de assédio, de abuso à hierarquia, de maltrato, de humilhação se repetem. E muitas vezes não são sequer comentados, ou expostos ou denunciados, porque a ideia generalizada é nada vai acontecer. Bom, queremos que isso comece a mudar. Nesse sentido, eu vou tomar mais um minuto para ler um relato de uma aluna, que foi o último caso de assédio que foi denunciado. Eu não vou falar nomes, não vou falar nomes de ninguém. A ideia não é expor as pessoas, a ideia é expor os comportamentos para entender o nível do problema. O relato diz assim: o assédio moral por parte dos professores não é uma novidade no Instituto de Economia. Meu caso aconteceu em uma aula da cadeira quantitativas, uma área formada em sua maioria por homens. Quando eu fui tentar tirar uma dúvida antes da aula começar, assim como todos os alunos fazem, o professor começou a gritar comigo em frente de todos, me mandando sentar e dizendo que eu era uma sem noção, porque ele tinha 40 alunos e não tinha o direito de ter atenção exclusiva. O contraditório é que quando os alunos homens faziam isso, as dúvidas eram prontamente tiradas. Como esses gritos duraram cerca de 10 minutos, eu só consegui pedir para ele ter calma e sair da sala chorando. Passei boa parte da aula fora chorando. E quando entrei na sala, o professor disse, ironicamente, para os alunos que estava sempre disponível para a retirada de dúvida, presencialmente ou online. Como se não bastasse, perguntou na frente de todos se eu tinha alguma dúvida. Porque como eu passei boa parte da aula fora, com certeza teria uma dúvida. Eu não respondi e ele insistiu. Respondi que não e saí chorando novamente. Voltei no final da aula para pegar a chamada e entregar um atestado médico. E ele insistiu que eu dissesse o motivo do atestado na frente de todos. Me recusei e fui embora. É importante ressaltar que esse caso foi somente a gota d'água. Tiveram várias vezes que, ao tentar retirar dúvidas em sala, recebi respostas como: você não viu isso no ensino fundamental, não? Pelo amor de Deus, você não sabe ler? Será que algum homem pode vir aqui no quadro resolver o exercício? Você aprendeu isso período passado? Não vou responder. Até quando estaremos sujeitas a esse tipo de humilhação? Essa foi a declaração da aluna, que eu acho que assim, dias bons e dias ruins todos podemos ter, porém, nós como professores não podemos tratar, não temos um justificativo para assediar e maltratar e repetir esse tratamento com o aluno, com o servidor, com o colega, com ninguém. Então, eu agradeço muito ter compartilhado, ter tido a coragem também de expor, denunciar, de colocar. Eu sei que nesse relato vários se sentiram incluídos. Condutas vexatórias e discriminatórias não podem ser mais aceitas. E para preveni-las é que justamente começamos a pensar junto com as professoras do IE o que podíamos fazer. Desde o início das primeiras falas que tivemos, ficou muito claro que não podia ser só uma fronte, que eram várias frontes juntas que tínhamos que encarar. Em particular, pensamos como uma tríade, um tripé, no nosso tripé. Que de uma parte tem a ver com a necessidade de um código de conduta e uma comissão contra o assédio, que a congregação está pensando, está iniciando a discutir e estamos muito felizes que assim, todo mundo esteja caminhando nesse caminho. Mas a comissão e o código de conduta não podem ir sozinhos, não bastam para erradicar realmente essas práticas. Então, acreditamos profundamente que, junto com isso, tem que se dar um processo de acolhimento, tanto dos alunos como dos servidores e professores, ressignificando, nesse sentido, o nosso singular porque plural,
A gente, como primeira política, fez esse cartaz assim, aí, Muito bem. onde realmente pensamos que é necessário colher a diversidade, é necessário colher todo mundo, é necessário pensar que a nossa característica tem que ser a pluralidade, não só de pensamento, mas também de pessoas. E o último ponto desse tripé é fundamentalmente iniciar um processo de conscientização e de difusão. E essa palestra é a nossa primeira tentativa disso, é o nosso primeiro passo para construir um instituto de economia sem assédio, um instituto de economia que seja mais inclusivo, um instituto de economia com maior acolhimento, que rejeite categoricamente as práticas vexatórias e discriminatórias. Então, não vou me estender mais, vou apresentar para vocês a Ana Lúcia Sabadell, quem vai nos falar sobre assédio sexual e assédio moral. Eu tenho muito orgulho de que ela esteja presente aqui. Eu que agradeço. A professora Ana Lúcia é professora titular da cadeira de Teoria do Direito da FND. Tem graduação em Direito em Psicologia, mestrado e doutorado na Universidade de Barcelona, né? Não, mestrado em Barcelona, o outro pela Alemanha. O resto pela Alemanha. Pela Alemanha, em Saarlandês, eu não sei como se pronuncia. Tá certinho. Não precisa ler mais, está tudo certo, tá bom. Não, e sobretudo eu queria comentar uma coisa que eu achei muito importante, né? Além de uma trajetória impressionante dela, eu acho muito importante entender conhecer que entre as atividades acadêmicas ela tem um projeto de pesquisa sobre o desenvolvimento da teoria feminista do direito no Brasil, que desenvolve junto com estudantes de graduação, pós-graduação e mestrado e doutorado, e um projeto de extensão de direito e gênero. Então, eu queria comentar, eu achei muito significativo e importante também a presença de você para nos ajudar nesse processo. Então, muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada pelas suas maravilhosas palavras, obrigada pelo convite da direção da faculdade, do Instituto de Economia, dos colegas que aqui estão, Marta em especial. Bom, começar dizendo uma coisa que é muito óbvia, mas que ela é importante de ser dita. Parece muito, quando eu falo isso, eu me sinto às vezes mal, porque parece que eu estou fazendo uma discussão de mesa de bar, mas ela é extremamente importante que ela seja dita. Nós vivemos uma sociedade extremamente machista. E nós somos todas e todos e todes extremamente machistas, sem nenhuma diferença. Sem nenhuma diferença. É como se eu estivesse dizendo para você, em filosofia de mesa de bar, que entre eu e Bolsonaro, por um lado, não há diferença, nós somos machistas. Só em grau e em determinados contextos, porque nascemos nesse modelo de sociedade. Portanto, esta mentalidade contamina a todas as pessoas. Então, não existe coisa inicialmente mais idiota de qualquer movimento de meninas da faculdade de Direito, ou de nós acharmos que nós temos uma luta contra eles. É tudo muito mais complexo. As piores sentenças, as decisões mais sexistas que nós temos nos tribunais de segunda instância no Brasil são proferidas por mulheres. Pasmem, mulheres. Né? Então, começar desse primeiro ponto é muito importante. Por quê? Porque quando a gente começa no direito a falar de assédio, primeiro parece que vem o tema do assédio sexual e só depois você começa a pensar na questão do assédio moral, o que seria quase assim um pouco ilógico e eu diria contraprodutivo, porque na verdade o assédio sexual poderia também ser visto numa perspectiva sociológica como uma forma de assédio, tá? Uma forma de assédio em geral. Bom, pois bem. Mas eu vou começar então falando um pouquinho sobre assédio moral, para depois voltar para o assédio sexual, que é a minha parte mais forte, e depois nós voltamos para cá. Por conta dos movimentos feministas, realmente, os movimentos feministas, a partir dos anos 70, começam a bater na porta das faculdades. Na verdade, dentro da contracultura, muita coisa surgiu no âmbito da universidade, mas mesmo assim, os movimentos de mulheres se descolaram, se destacaram um pouco do meio acadêmico. Mas já no finais dos anos 70, a gente começa a ver um vínculo mais forte entre movimentos feministas
e produção acadêmica. É óbvio que a área que eu domino mais é a minha área, que é o direito, um pouco a psicologia, mas mais que tudo o direito. No direito, quando isso vai bater as portas, o direito vai ser para fazer reivindicações de juridificação. Juridificar é tornar uma forma de contato, de relações na vida social à condição de norma. Regulamentar através de lei uma forma de contato entre as pessoas, né? E isso começou no direito, e no direito, na área, que é minha área de maior atenção, que é o direito penal, ele entra com uma dupla reivindicação, uma que era para olhar para aquilo que até então tinha sido feito com os crimes sexuais, que era uma formulação totalmente sexista. Eu diria que as formas de contato entre jovens, entre pessoas, hoje em dia, na realidade, as formas que podem nos parecer de violência sexual, só são parcialmente absorvidas pelo direito. Porque o direito é ultra, mega conservador. Faz sentido. A gente defende direitos, né? Então, já é um defeito do jurista que, por tanto querer conservar, às vezes acaba adotando uma postura muito conservadora no sentido mais negativo da palavra. Mas se nos anos 80 se começa a debater mais duramente, Canadá, alguns estados norte-americanos, e na Europa, dependendo do país, da região da Europa, por exemplo, alemães um pouco antes, ingleses muito antes, espanhóis muito depois, portugueses muito, muito depois. Se apesar desse debate começar a surgir, bater na porta da faculdade e começar a instigar o legislador para uma reformulação dos crimes sexuais, causado realmente por influência do movimento feminista, tá? E pela entrada do movimento feminista nas universidades, e por um outro elemento que para a gente que é do direito é muito claro, que é a importância política que passa a ter uma área do direito que não tinha nenhuma importância até então, que era o direito internacional. Não tem nenhuma importância porque no direito internacional é aquilo que tudo pode, tá? Dá um exemplo, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelos crimes da ditadura militar. Vocês reviram, acaso um de vocês percebeu que o STF falou, me desculpe, Corte Interamericana, aquela decisão estava errada, vou rever essa decisão e nós vamos nos adequar agora a exatamente a sua fala e vamos aqui respeitar essas regras que estão estampadas. É uma decisão, é uma norma jurídica, é uma lei em concreto, de uma decisão, de uma sentença? Não, porque o direito internacional não tem eficácia nenhuma, é para inglês ver. Todos seremos belos, lindos e maravilhosos. E o que acontece se o Brasil não transformar todas as pessoas em belas, lindas e maravilhosas, apesar do Brasil ter ratificado esse tratado da ONU e ter assinado esse tratado? Nada. Absolutamente nada, porque o direito internacional se depara com a soberania. Quem manda aqui sou eu. Temos atualmente um ignota dizendo que quem manda ali é ele e que nem mesmo a legislação ambiental ele obedece. Quanto mais as manifestações da ONU e da UEA sobre a questão do meio ambiente no Brasil, sobre a questão do Amazonas. Pois bem, o direito internacional também teve uma forte influência, mas poucos sabem, só quem lê as atas, as discussões da ONU, da UEA, que as feministas também chegaram, aterrissando na ONU e na UEA, paulatinamente, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 80. Então, começa-se uma certa pressão por reformas e neste pacote vem o assédio sexual, que é o primeiro que eu vou começar a falar para vocês. Apesar de que ele é um elemento só de um problema mais complexo que nós poderíamos talvez ali, do ponto de vista não jurídico, mas do ponto de vista sociológico, talvez agregar dentro das práticas de assédio, tá? Então, vê só, muitos países optaram por não criminalizar o assédio sexual, por trabalhar uma estratégia mais inteligente. Por quê? Porque as normas penais, elas padecem de eficácia, em geral, no mundo de 90% a 95%. Ou seja, o que eu falava para o professor Nilo Batista, se nós penalistas nos sentamos, começamos a contar para o povo que aquilo que nós fazemos não tem utilidade nenhuma, perdemos o nosso ganha-pão. O grosso, a maioria dos crimes, eles muitas vezes permanecem impunes. A diferença entre Brasil e Alemanha é quantas pessoas praticam crimes. Né? A diferença é basicamente, conta com uma grande ineficácia da norma. Por conta disso, nos Estados Unidos e na Alemanha, não foi criminalizado. É um ilícito trabalhista, administrativo, que pode me levar a mim, professora titular, de perder o cargo e ser exonerada do meu cargo.
tá? E que também pode ser respondido tanto por um processo no âmbito trabalhista, de administrativo, ou um processo de indenização civil. Isso fez com que os norte-americanos, vocês devem ter visto filmes, ou algumas, até nesses mais hollywoodianos, que passam essas questões, que os grandes escritórios, por exemplo, de advocacia, tem uma grande amiga minha, meia-irmã minha, que é advogada em Nova York, há 2 anos mudou de escritório e assinou e me comentava, enojada, não sei quantos documentos, se responsabilizando que se houvesse alguma acusação de assédio sexual, o escritório poderia chamar a Lídia e chamar o processo. Chamar a Lídia ela como terceira responsável, apesar de que o escritório sabe muito bem que quem primeiro responde é ele. Mas ao menos garantir que esse escritório possa se voltar contra esse advogado, ou essa advogada, mal advogado, que no âmbito do exercício da sua função de trabalho, cantou algum colega, como tentando exigir alguma troca de caráter sexual no âmbito das relações laborais. Os Estados Unidos investiram no bolso. Os alemães, em parte, também, não tão pesadamente como nos Estados Unidos, em que uma indenização dessa pode custar $500 mil, $200 mil, $300 mil, né? Não é esse ponto. Mas a maioria resolveu optar pela criminalização. E aí é uma discussão muito forte da criminalização, porque vários colegas diziam o seguinte, olha, o direito penal ele já é muito banalizado, esse é um grande problema dessa área. Existem hoje mais de 1000 crimes. Para vocês terem ideia, tem mais crime fora do Código Penal que dentro do Código Penal, porque já não cabe mais, o Código está fechado, ele tem 400 e tantos artigos. Então, o que você fez para chegar a 1000 crimes? 400 e tantos artigos, sabendo que 100 e tantos são da parte geral, isso não é definição do que é crime. O que você fez? Leis extravagantes, por fora, né? Mas, enfim, tanto a Alemanha como os Estados Unidos como exemplo, nos Estados Unidos você teve campanhas moralistas. Campanhas moralistas, mas não campanhas educacionais ou de sensibilização para o problema do assédio sexual. E na Alemanha, você teve um pouco mais de campanhas, eu diria para vocês, de corte educacional. Ao ponto que agora eu estou com uma doutoranda na Alemanha, muito namoradeira, que brincava comigo e dizia, professora, começo a lembrar da senhora, ainda não entendi quais são os códigos de paquera nesse país. É difícil. É difícil. Em geral, é quando um colega ou uma colega te convida para tomar um café. É este o nível. Porque se entende, por uma luta feminista, que o corpo sexuado é um todo e que a vontade que esse corpo exprime não pode ser violada por quem quer que seja de terceiro. Até por isso que os latinos têm dificuldade. Quando chegam na Alemanha, cutucam, o alemão já fica assim, como você está me cutucando? Meu corpo é um todo e me pertence. E eu escolho quem toca nele ou não toca nele. Mas vamos para cá. No Brasil, por influência um pouco da Itália, um pouco da Espanha, que já tinha criminalizado e que ficou 5 anos sem sentença condenatória. Os primeiros 5 anos na Espanha foi sem sentença condenatória. O legislador nosso resolveu criminalizar. Já tinham passado alguns projetos desde o ano de 1995. Isso só aconteceu no ano de 2001. E tipificou em maio de 2001, quando a gente tipifica, quando a gente cria alguma coisa com lei, você define que alguma coisa é um ilícito, seja civil, comercial, tributário, constitucional, penal, empresarial. Toda vez que você faz esse recorte pela lei, a gente sempre perde muitos elementos da realidade. A gente tem uma discussão no direito, que o processo de juridificação sempre é um processo complexo. Sempre existem ganhos e perdas, tá? E aí, o que o legislador fez? Ele usa um verbo que ele já usava para falar dos crimes sexuais, que é constranger. Constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou um favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente, a pessoa que comete o assédio, de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Essa formulação de 2001, aqui cabem todas nós professoras e professores com relação à prática do assédio e também funcionários, desde que a gente possa comprovar que é uma condição de ascendência inerente ao exercício de um cargo, emprego ou função. Eu sou a pessoa que vou expedir o diploma de formatura. Eu tenho essa ascendência. Então, veja só, ele formulou isso, mas ele deu uma pena de 1 a 2 anos.
As penas hoje, as penas no Brasil, que são até 2 anos, elas não significam na prática, elas entram pelo processo penal, por um procedimento diferenciado, e o objetivo do legislador é, basicamente, não mando para a cadeia ninguém que cometeu uma pena punível com até 2 anos de prisão. Então já saibam disso. Essa legislação de 2001 vai encontrar uma legislação que regula os tribunais de pequenas causas e que na área penal estabeleceu essa regra. Tá? Penas até 2 anos, exceção, se alguém tiver dúvida, com a Lei Maria da Penha, porque foi estabelecido na própria Lei Maria da Penha que essa legislação que regula os demais delitos não se aplica aqui. Tá? Pois bem, em 2009 fizeram uma reforma dos delitos sexuais e criaram um novo parágrafo, tá? Dizendo que a pena aumenta até 1/3, então vai ultrapassar os 2 anos, pode ultrapassar os 2 anos, se a pessoa é menor de 18 anos. Segundo grande detalhe muito importante, no direito penal brasileiro, como de vários países, as penas elas não são fixas. Pena 1 ano, pena 4 anos, elas são de 1 a 2, 1 a 4, 2 a 6, 6 a 12. E a gente sempre condena no nosso judiciário pelo mínimo, a não ser que se apresentem situações que agravam ou que diminuem a pena, tá? Mas é sempre pelo mínimo. Portanto, a prática já era de praticamente ninguém ser condenado por assédio sexual. Mas no caso do Brasil, a situação ficou muito pior do que eu comentei com a Espanha. Por quê? Porque essa lei, ela foi feita por pressão da esfera internacional, independentemente da vossa opinião política, entre o governo do Fernando Henrique e o governo da Dilma, sobretudo o governo do Fernando Henrique e os 2 primeiros governos de Lula, nós tivemos um espaço muito grande que foi dado a profissionais com uma formação universitária. Tá? Nós tivemos, o Lula podia não ser uma pessoa extremamente culta, porém sempre foi uma pessoa que soube se cercar-se de bons ministros, pessoas como Haddad, como outras pessoas, bastante competentes. Tá? Isso criou um espaço para que as feministas pudessem ter um pouco mais de visibilidade, num país onde elas não tinham nenhuma visibilidade. Eu fui aluna de uma feminista famosa em São Paulo, chamada Silvia Pimentel, que quando ela me dava aula na segunda metade dos anos 80 em São Paulo, eu sou da PUC de São Paulo, formada pela PUC de São Paulo, o pessoal achava que só ia para a aula da Silvia Pimentel as alunas que eram lésbicas e completamente frustradas. Né? Não obstante, a professora Silvia Pimentel, com todo o respeito e carinho que tenho por ela, era a mais perua de todas as peruas, entendeu? A minha unha grande era um nada perto do dela, o cabelo loiro dela até hoje assim, é intocável, não obstante, era um tipo de mentalidade que exercia. E foi dentro desses espaços que passou a lei de assédio sexual. Tá? A gente teve, desde 95, vários projetos de lei que objetivavam a tipificação desse crime no Brasil. Tá? E foram apresentados dados estatísticos que demonstravam que em torno de 52%, estou falando no final dos anos 90, que 52% das mulheres trabalhadoras já tinham sido vítimas de algum tipo de conduta de assédio sexual no ambiente do trabalho. Nesses debates todos, são as próprias deputadas, não sou eu que falo do nada, que tem fica evidente a influência da legislação internacional, porque as próprias deputadas usam a legislação internacional como argumento para tentar reivindicar que o projeto passe adiante, que se vingue. Pois bem, que ele fosse aprovado. E ele, efetivamente, ele é aprovado. Mas fica sem com pouquíssima perspectiva de aplicação. Por quê? Isso é até um tema que a gente estuda quando a gente faz em sociologia do direito, a análise das mudanças sociais com a realidade social, as mudanças sociais e o direito. O direito ele já é conservador, ele vai quase que uma mula empacada, né? Tanto que até hoje o direito penal não tem quase relevância de gênero, mas os poucos crimes que ele tem faz um estrago como incomparável. Os crimes que ele tem relevância é na questão do homicídio, feminicídio, questão do infanticídio, aborto, crimes sexuais, tá? Mas enfim, deixa eu voltar aqui para cá e explicar as coisas. Então, ele não teve muito sucesso, a formulação, a gente não encontrava sentenças transitadas em julgado.
E não encontrávamos também denúncias em delegacias de polícia, era muito raro, extremamente raro. Porque o problema não ocorria? Não, ocorria. Mas a realidade, no ano de 2000, no ano de 2001, no ano de 2002, nenhuma das vocês que estão aqui sentadas pensava na existência de um coletivo feminista ou de um coletivo de mulheres. Não pensava-se ainda. Quando ocorre o quarto boom do movimento feminista, acontece, o novo boom do movimento feminista, acontece em paralelo, um momento político favorável. Os tratados internacionais, que não têm nenhuma eficácia, apesar de não terem eficácia, começam a ter importância para o legislador nacional, porque se legisla sobre matérias que o legislador nacional não escreve, e começaram a ter ratificações no mundo generalistas que reivindicavam para os tratados internacionais a mesma posição que uma norma constitucional dentro do seu próprio país. O que significa que não dá para fechar os olhos e dizer, não, olha, eu não aplico tal tratado internacional sobre pedofilia porque não tem uma legislação no Brasil que se aplique. Não. Está ratificado e entra em nível de norma constitucional, ou seja, está literalmente acima do Código Penal, acima do Código Civil e abaixo da Constituição. Tá? Mas, enfim, o Estado Internacional conseguiu fazer essas pressões, conseguiu fazer com que os Estados assinassem muitos tratados, o Estado Internacional começou a cuidar mais de direitos, tipos específicos de direitos fundamentais, que até então eram tratados de forma generalista. Tá? Então, a questão do direito da mulher negra, a questão do direito indígena, a questão do direito das crianças, começou a cada vez ser mais profundo. Pois bem, e no Brasil, os especialistas, quando viram esses tratados, disseram não, a princípio nem se deram conta que tinha ali uma influência das feministas. E aquilo começou a passar em branco, porque a realidade social nossa era de um mundo tão sexista naquele momento, mas tão sexista, que não ecoava essa reflexão no sentido do aspecto mais educador, sei lá, que pode ter o direito, tá? Porque o direito ele não é nem o direito penal só uma opressão, mas é uma expressão de como você gostaria de viver numa sociedade, sem sequestro, sem roubo, sem homicídio, sem feminicídio, sem destruição do meio ambiente, com respeito à infância e juventude, sem pedofilia, tá? Não tinha. Por quê? Porque a realidade, ainda naquele momento, não tinha-se nem sequer problematizado a famosa e vulgar frase, em briga de marido e mulher ninguém coloca a colher. Imagina quanto mais falar disso no ambiente de trabalho. Isso não significava que as mulheres não tivessem sido submetidas a situações de abuso sexual antes. Eu falo em sala de aula e dependendo do dia eu até, às vezes, só me fica na garganta o nome dos colegas que assediam. Porque nós temos na Faculdade de Direito colegas que infelizmente assediam. E colegas que fora da Faculdade de Direito têm cargos de poder e que deveriam estar em primeiro lugar perseguindo um ideal de justiça pela promessa ética que eles fizeram devido ao concurso público e o cargo que eles exercem no âmbito do sistema de justiça brasileiro. Mas mesmo assim nós nos deparamos com isso. Eu fui cantada na Faculdade de Direito 2 vezes, uma pesadamente para um professor de filosofia que me deu 2 e depois no 5º ano para um professor de direito comercial. E eu duvido que a estatística da ONU não corresponda à nossa realidade. De cada 10 mulheres que estão no ambiente de trabalho, 9 são ou serão, ao menos uma vez em suas vidas, vítimas de assédio sexual. Todas, absolutamente. É óbvio que no ambiente machista como nós estamos, como nós vivemos nesse país, o mesmo não é a experiência que passam os colegas. Mas muita coisa já até então mudou. Eu tenho uma dupla formação em psicologia e direito. E achei muito interessante no dia que eu fui vendo que os fio-fio em sala de aula começou a diminuir até a desaparecer. Até a desaparecer. E semana passada entrou um aluno meu que é muito gay, de militância política, ele realmente estava muito lindo, e um colega fez fio-fio e eu falei para ele, nem para ele você vai fazer fio-fio. Nem para ele. Nem que seja uma forma de você dizer para ele que você o aceita, que ele está gatíssimo ou gatíssima, mesmo assim, continua sendo uma forma de assédio. Quer dizer,
O que acontece com os professores com relação à questão do assédio? Nós somos pais e mães dos nossos alunos, ponto final. Eu sou feminista, já era feminista antes de sair do Brasil e permaneço até hoje. É uma relação que se estabelece, que já do perfil da psicologia é muito estranho, que a professora daqui se apaixone pelo rapaz de 20 anos lá. Posso até compreender que ele me admire, mas o contrário deve ser algum problema para ser tratado no divã. Começa já daí. Que o meu aluno de 20, entendeu? Que o meu aluno de 20 até fique, agora que eu entre em sala de aula, velha e pelancuda, no bom sentido da palavra, e espere que todos fiquem, ai, essa Badel, eu devo estar com algum problema sério. Entendeu? E não obstante, isso acontece muito. E infelizmente, como é uma sociedade machista, acaba acontecendo mais que tudo, primeiro, com vítimas mulheres e segundo, com autores homens. E nas universidades, em geral, são os autores homens. Na minha faculdade, eu tenho 4 colegas gays, dos quais eu já fui vice-diretora, nunca recebemos uma reclamação de assédio moral ou de assédio sexual. Nunca. Não posso dizer o mesmo dos colegas héteros. Então, veja só, um país tão machista, que quando produz uma norma tão avançada, isso entra em choque. Foi o que aconteceu com o pobre coitado do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação maravilhosa, mas é para inglês ver, que não encontrou uma estrutura que permitisse a sua aplicação. O assédio teve esse mesmo problema, mas a gente nem conseguiu levar o debate do assédio, tá? Quando o assédio é criminalizado no Brasil, e em algumas outras partes do mundo, os argumentos eram dos professores garantistas, está vendo? Essa tendência é cada vez mais ampliar o direito, agora com a desculpa de ampliar para poder tornar as mulheres sujeitos de direito, serem efetivamente reconhecidas, não formalmente, mas materialmente. Isso, na verdade, é só uma expansão do sistema de justiça penal, que vai cair naquele percentual imenso de ineficácia da norma que eu comentava com vocês. Outros se limitavam, simplesmente, colegas, a apresentar argumentos exclusivamente sexistas, que afirmavam que o direito penal não deveria regular as relações de intimidade, posto que as cantadas faziam parte da cultura do povo brasileiro. Ou seja, molestar uma mulher no ambiente de trabalho, ou uma aluna em sala de aula na universidade, com alusão a um possível contato de caráter social, como uma forma de corrupção. Eu te dou a nota, desde que você faça isso comigo. A princípio, é uma forma normal de contato para os penalistas brasileiros entre os gêneros no ambiente de trabalho. O depoimento da vítima não era valorado. Se não era valorado no direito, não é, quanto mais dentro de uma universidade na hora de abertura de uma sindicância. Tá? Se esse depoimento não fosse acompanhado por outras provas chamadas consistentes. Fato que impedia a abertura de uma investigação. Eu vou contar para vocês o pior, mas vai não servir como referência, não é o pior, mas um dos piores podres sobre assédio sexual no Brasil. Em 2004, o STF foi chamado a se posicionar num caso de abertura de um inquérito policial contra um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inquérito policial não é processo. Nós temos um modelo mais ou menos parecido em algumas coisas com o francês. Só é processo quando começa o processo realmente com o juiz. Até então não é processo. Na prática é, porque ali passa tortura, passa um monte de coisa, passa um monte de provas importantes que são muitas vezes fajutadas, mas teoricamente, e por uma decisão, inquérito policial não é processo. Então o que permite a abertura de um inquérito policial? Indícios, suspeitas. Pois bem, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ao qual eu faço questão de citar o nome, porque deve ser homenageado, Paulo Geraldo de Almeida Medina, isso tem autos de processo, portanto não há nenhuma ilegalidade em citá-lo, foi acusado de assediar sistematicamente um assistente do tribunal, funcionária de carreira, que por o azar dele vinha de uma família rica em Brasília, que por o azar dele foi uma daquelas que apesar de rica de família queria trabalhar e não ficar em casa como dondoca, e cuja família tinha um poder político muito grande e que o apoiou para ele sair como ministro no STJ. Vai escutando.
mulher casada, com 2 filhos. Essa mulher, devido à pressão emocional que ela sofreu do Paulo Geraldo de Almeida Medina, ela foi afastada do cargo para tratamento médico. Tudo com laudo, hein? Tudo com laudo. Apesar da existência, de um laudo médico. 2, o testemunho de uma funcionária com a qual a vítima há mais de 1 ano se aconselhava e chorava no ombro dela. 3, o depoimento da vítima. 4, de uma dedicatória bastante comprometedora, expressão de muito mais do que um mero afeto, num livro que o senhor Paulo Medina fez a esta funcionária, de conotação amorosa. Apesar disso, o STF disse, não tem indícios. Não se pode abrir um inquérito. Então, veja bem, o ministro relator, era um homem, quando viu a história, ele resolveu dar um golpe político. O relator é o cara que fica nas mãos, o processo cai nas minhas mãos, eu no STF. Eu relato, eu estudo a fundo o processo, mas todos vocês vão ver o processo, tá certo? Mas eu tenho obrigação porque eu sou a relatora. Na hora que caiu a relatoria nas mãos dele, ele, esperto, malandro, o que ele fez? Foi o mesmo caso de 2 professores, de um professor aqui da casa que pegou o caso do Neymar, né? Que tirou o corpo fora e botou uma mulher de frente para bater a cara, para não ser chamado ele de machista em sala de aula na faculdade, mas está sendo chamado assim mesmo. E um professor bem crítico, hein? Direito penal crítico, dos garantistas. Pois bem, o ministro relator era o Nelson Jobim, só tinha uma mulher no STF, que era a Ellen Grace. E só vai parar no STF, vocês podem imaginar, um mundo de machistas, mulheres realmente assim, muito conscientes de si mesmas. Né? A última propunha que nós podíamos tirar até a lei da violência doméstica, que o importante é trazer paz para a família. Nós temos que, né, não importa se ele está com uma faca, vai dar mais 70 facadas, não importa, mas o importante é a paz da família. Então, sempre mulheres bastante machistas. E vai a Ellen Grace, que é total lixa e unha, só isso, estava lá de enfeite, para dizer que nós tínhamos uma mulher no STF, citando um texto de um professor de direito penal que dá aula para cursinho preparatório para concurso público em direito, já imagina um grande nível, né? Que ela apresenta como um especialista em teoria feminista do direito, ela toma uma posição favorável ao encerramento da investigação. E só teve um ministro, que é, na verdade, um dos mais sexistas que nós temos no STF, que é o ministro Marco Aurélio, que se posicionou favorável à abertura do inquérito. E o que corria depois era, Marco Aurélio devia ser inimigo do Paulo Medina, que é por isso que ele acabou sendo o único favorável à abertura do inquérito. E o que nos disseram eles? Para o recebimento de uma queixa-crime, com a abertura de um inquérito policial, é necessário que as alegações estejam minimamente embasadas em provas, em indícios de efetiva ocorrência. Tá? Não basta que a gente se limite a narrar as situações, os fatos, as circunstâncias que são atribuídas pela mulher, que era a querelante, ao querelado, que é o acusado, sob o risco de se admitir a instauração de uma ação penal temerária, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência, da presunção de inocência. Resultado, por mais de uma década no Brasil, não se condenava por assédio sexual. Voltemos, parece que 2004 está muito longe. 2013, uma outra pérola, um juiz já de segunda instância, chamado, então vocês já podem imaginar o que acontece na primeira instância, chamado Dorival Borges de Souza Neto, ao assumir a relatoria de um processo no ano de 2013, ele destacou no seu voto, que foi seguido por unanimidade por todos os colegas no tribunal que estavam nesse julgamento, que não se verificou no diálogo entre uma mulher e o acusado de prática de assédio sexual, efetivamente um assédio sexual. A vítima havia apresentado em juízo, dentre outras provas, quando ela já não aguentava mais esse cara, ela estava 3 meses no trabalho, o que ela resolveu, que ele dizia, mas se você quiser ficar aqui efetiva, se você sair comigo, eu posso te ajudar nisso. Ela já estava esgotada, então ela resolveu gravar a conversa. Essa gravação foi empregada pela empresa
para justificar a demissão do acusado sem justa causa. E funcionou. E funcionou. Mas foi desconsiderada pela juíza de primeira instância e pelo tribunal de segunda instância, na esfera penal, alegando, e na esfera trabalhista, alegando que a gravação foi produzida de forma ilícita. Tá? Então, o que o desembargador fala? Ele não fala só isso. Que houve uma conversa descontraída. Se vocês escutassem os autos, era para morrer, entendeu? Se fosse eu, nossa, eu voava na jugular dele. Foi uma conversa descontraída, sem resistência da autora. Tratava-se da popular e tradicional... Ele vai falar dele, tá? Tratava-se da popular e tradicional cantada, da qual a autora se sai com maestria, rechaçando as investidas do colega de trabalho. Segundo este juiz, desembargador Ademais, né? Ademais, ele vai dizer, a própria doutrina brasileira, é como se ele estivesse dizendo, não sou eu, tá? A própria doutrina, quem escreve sobre direito penal, direito do trabalho, matéria sobre isso, é do nós chamamos de doutrina. A própria doutrina brasileira também entende que os fatores culturais continuam tendo grande peso nas análises das causas do assédio sexual no Brasil. E que as próprias vítimas, falava o desembargador, em todo assédio sexual, que as próprias mulheres vitimizadas afirmam que, abre aspas, em todo assédio sexual há sempre uma ponta de provocação por parte da assediada. E consideram impossível prevenir o assédio sexual por parte dos homens brasileiros, por tratar da manifestação incontrolável do instinto masculino. Né? Também ele aproveitou nesse momento para criticar o tratamento da matéria nos Estados Unidos, pelo que ele denomina de rigorismo em torno ao tema que beira o absurdo, em especial para os povos latinos. Fomos assim. Isso fez um dano, não é só esse cara. Até 2015, não tinha, amores, praticamente sentença. Sentença transitada em julgado para nós é quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Tá? Então não tinha sentença transitada em julgado de assédio sexual. De um momento para outro, essas coisas começam a mudar. Então, veja só, tem duas questões aqui que são muito importantes. Quando o assédio chega sexual no Brasil, ele não chega em parte, fruto de uma reflexão sobre o que é ser mulher e qual é o sentido de ser mulher numa sociedade como a qual nós vivemos. Ele chega em parte, fruto de uma oportunidade que um grupo feminista, ainda sem visibilidade, perante a sociedade brasileira, conseguiu fazer em função de um momento político propício entre Fernando Henrique e governo Lula. Muitas feministas foram, entre aspas, absorvidas. Pudemos fazer muitas coisas por conta disso, tá? Mas não chega porque houve. Nesse mesmo período de 2001, estava em sucesso no Brasil a feiticeira e a outra que era... tinham duas. Oi? Tiazinha Feiticeira. Os cartazes com a chamada da revista Playboy, até bem pouco tempo atrás, continuavam nas bancas de jornal, inteirona gostosona. E das últimas com esses títulos que eu me lembro, faz pouco tempo, foi aquela coleção de mulher morango, mulher melancia, mulher pera, mulher não sei o quê, mulher abóbora, mulher... Não é? Eu nunca ouvi falar homem banana, homem mandioca, homem não sei o quê, homem aipim, homem inhame. Como também nunca ouvi falar pirigoto, mas piriguete eu ainda escuto falar. Piriguete, piranha e pirigoto eu não escuto, mas piriguete e piranha eu ainda escuto. Isso fala muito em nível consciente, mas muito em nível inconsciente, sobre as formas de relações que se dão no país. Tá? Realmente o assédio sexual é essa tentativa de você corromper uma pessoa para obter uma vantagem de caráter sexual ilícito, tá? Nós tivemos uma campanha, não faz muito tempo, que envolvia a questão do assédio sexual, que era Me Too, que alguma colega minha, que é professora titular na Alemanha, escreveu até um artigo sobre isso, criticando um pouco os exageros de ambos os lados, porque ela dizia, olha, também ali caíram pessoas que nem especificamente praticavam assédios, né? Eu posso entender isso, porque, por exemplo, aquele médico tarado que foi feito um filme sobre ele, o Roger, eu acompanhei uma das vítimas do Roger, uma amiga minha juíza. Eu estive na clínica do Roger no ano 2000, negociando com ela e com eu,
um amigo penalista negociando com ele a inseminação da colega, que de tão doido que ele era, ele só se esqueceu que ela era juíza. 1, 2 da vara penal, 3 casado com promotor na área penal. Até isso ele esqueceu, porque ele só via isso. Ele só via, eu acho que se aplicasse um teste de Rorschach em psicologia para ele, só iam aparecer vaginas no olho dele, mais nada. Ele só via isso na frente dele. Uma pessoa, mas uma pessoa normal. A gente tem o costume de querer dizer, isso é anormal? Não. É como se a gente dissesse que o pior do machismo é sempre anormal, e não é especificamente assim. Mas enfim, nesses relatos que nós tivemos do YouTube, né, ajudaram também a aumentar a conscientização sobre o quão desagradável e prejudicial pode ser a sujeição de qualquer pessoa, de qualquer gênero, a uma situação de assédio sexual, tá? E veja só, o direito ele vai proibir o que a gente chama, vai tentar tutelar, a liberdade sexual negativa. O que quer dizer isso? É o direito de recusar, o direito que eu tenho de recusar a ter relações sexuais e estar protegida contra atos sexuais indesejados. Por que ocorre o assédio sexual? E por que o assédio sexual, a maioria dos países ocidentais de alguma forma encontraram uma saída jurídica, trouxeram para o mundo do direito? Porque as mulheres entraram na esfera pública, porque as mulheres passaram a trabalhar. Muita coisa mudou com a entrada da mulher no que nós chamamos na esfera pública. As mulheres trabalham, começaram a entrar, a ir para a escola. As mulheres não trabalhavam. Lógico que não todas as mulheres. Essa divisão entre esfera pública e esfera privada não dá muito para explicar a questão da mulher negra no Brasil, que sempre trabalhou, mesmo quando escrava e mesmo depois de alforriada, tá? Mas ela nos fala de uma realidade, tá? É a saída dessa mulher para a esfera pública. O que aconteceu? A mulher começou cada vez mais a trabalhar. Num país machista, chegava a colega, por exemplo, sei lá, que está com o telefone aqui na mão, chegava com o seu decote, não é que o colega do trabalho, já acostumado a uma sociedade machista, ele pode sempre olhar, por que ele não vai poder olhar porque agora você está trabalhando no ambiente de trabalho? Sempre pude olhar, sempre pude fazer fio-fio e agora convive no mesmo ambiente. O que isso significa? Significa, inclusive, perda financeira. Os americanos têm cálculos que são de bilhões de dólares para violência doméstica e violência sexual no ambiente de trabalho. Se imaginem, os que são homens, imaginem o seguinte: você entra no ambiente de trabalho e você, além de estar preocupada de sair-se bem num mundo como é competitivo como o nosso, tem que estar preocupada de escapar das cantadas do colega, do teu superior hierárquico ou do colega que senta ao lado, entendeu? O tempo todo. Isso é um péssimo ambiente de trabalho. Então, essa é uma dificuldade. O assédio sexual só foi juridificado, seja na esfera penal, seja na esfera trabalhista ou administrativista, por conta da entrada das mulheres no mercado de trabalho. E que essa entrada de trabalho entrou convivendo com uma cultura machista que não se dissolveu. O núcleo duro das relações sociais entre homens e mulheres, sobretudo, mas não só entre héteros, porque a cultura machista provoca sofrimentos brutais também em toda a comunidade LGBTQI, entendeu? É justamente o machismo. Então, veja só. Aí, deixa eu voltar para o que eu estava tratando. Isso. Tá. Pronto. Então, vejam só, gente. É lógico que a melhor alternativa que a gente tem para enfrentar o assédio sexual é trabalhar, fazer todas as apostas fora do direito. Essa é uma estratégia inteligente. Porque o direito só serve para apagar incêndio no último momento. Entendeu? Então, essas iniciativas, por exemplo, como a das meninas aqui, é muito importante. Sobre o assédio moral, vou voltar agora, vamos voltar lá para o assédio moral. Queria dizer algumas coisas para vocês. Do ponto de vista da psicologia pessoal, o assédio, ele leva à desestabilização da própria identidade da pessoa, tá? E leva à criação de uma situação de muita insegurança, tá? A pessoa, a trabalhadora, frente a uma situação de assédio moral,
perde os signos de segurança, da sua segurança, tá? E a identidade, ela se refere, é lógico, aos registros sociais e psíquicos de qualquer pessoa, tá? Então, o que a gente anuncia hoje como fundamental numa discussão, tanto numa perspectiva feminista como não feminista, com relação ao assédio sexual, assédio moral, é que nessa modalidade o que ocorre é que uma pessoa, alguém, é solapado na sua segurança de identidade, que alguns psicólogos chamam de segurança identitária, e ao mesmo tempo, essa pessoa, ela é como se ela fosse esvaziada nas suas potencialidades sociais e psíquicas de ser, tá? E isso pode acontecer em diversos contextos sociais, tá? Óbvio que se destaca aqui largamente a questão do espaço social do trabalho, tá? Então, em alguns estudos que foram feitos sobre queixas de assédio moral nos lugares de trabalho, uma referência comum que se destaca é a problemática da hierarquia funcional. Como a hierarquia funcional entra em jogo nessas situações. Um superior qualquer se vale da sua superioridade institucional para atingir e prejudicar um funcionário subalterno, que acaba sendo minado no exercício das suas prerrogativas no ambiente de trabalho, tá? Então, essa pessoa muitas vezes é solapada nas suas atribuições e na sua posição institucional, tá? E às vezes, um assédio moral feito por um chefe, acaba contando depois com parcerias, com participações de outros funcionários subalternos no mesmo processo que está sendo desencadeado pelo superior, tá? E isso, às vezes, ainda é muito pior para essa pessoa. Então, o assédio moral também é muito mais comum entre mulheres, né? É muito mais comum que as mulheres sejam submetidas a assédio moral, mas elas ocorrem em qualquer lugar. E até bem pouco tempo, algumas coisas que poderiam cair nesse lugar comum do assédio moral, no ambiente da universidade, da escola, não eram vistas, tá? Eu tenho um ex-marido que é grego, é professor e mora em São Paulo. E ele me conta, tem a mesma idade que eu, 56, e ele me conta que na escola, quando ele era pequeno, ele dizia, escolas boas, Ana, quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente apanhava de palmatória na mão, ou ficava no milho velho, ajoelhado em cima do milho velho. Eu dizia para ele, assim, pelo amor de Deus, eu naquela época já no Brasil já não tinha essa coisa, era muito difícil você encontrar algum colega que falasse uma coisa dessa, pelo menos em São Paulo, tá? Mas sempre existiu uma forma de assédio moral, né? E havia uma relação de hierarquia muito grande entre professor e aluno, com uma grande distância e quase um temor, muitas vezes, do aluno de fazer perguntas. Mesmo essa forma, que era uma forma no passado pesada e que caracteriza assédio moral, está sendo colocada em discussão hoje em dia, né? A gente tem que saber, no âmbito da universidade, separar duas situações. Eu tenho uma média de 30% a 35% de reprovação nas minhas disciplinas. Eu sou muito dura com os meus alunos, porque 93% a 95% das pessoas que fazem direito reprovam o exame da OAB. E eu tenho uma responsabilidade. E direito é tonelada de leitura. E as pessoas muitas vezes vêm para o direito com uma ilusão, mas sem ter uma noção da realidade. Você vai ter que escrever toneladas, você vai ter que desenvolver rapidamente o raciocínio abstrato. Às vezes um caso se apresenta e você tem meia hora para subir no TJ e fazer uma sustentação oral. Como é que você vai fazer isso se você não assimilou? Então, por exemplo, eu dou prova de livros para meus alunos. As provas, elas são chamadas na FND as provas do se vira, porque eles vão ter que se virar. E a vida universitária significa que você também tem que contribuir, tá? Então, tem matérias que podem ser muito difíceis, mesmo no direito, que muita gente fala, também tem, sei lá, na economia, um colega amigo meu que é engenheiro me dizia, falou, Ana, lá nos cálculos, no primeiro ano, a nossa reprovação lá na COPES é de quase 90%. É muito difícil. Falou, mas a maioria dos alunos tem uma certa noção que você também não pode deixar cair uma difícil. E se você não sabe bem cálculo, o futuro pode ser trágico para você como engenheiro. Então, também saber fazer essas diferenciações, tá? Por quê? Porque na universidade pode existir muitas vezes o professor que é mais duro.
que tem uma forma de ensinar um pouco mais dura, mas tem que saber fazer a diferenciação. O que é um assédio, como do que essa aluna colocou. Pode acontecer. Eu tive um aluno que ele era muito humilde, ele vinha e pedia para mim, falava, professora, eu ainda não entendi. Eu tive que explicar fora da sala de aula para ele 3 vezes até que ele entendesse um pouco melhor, entendeu? Nem sempre os professores possuem essa mesma sensibilidade, mas é necessário que a gente comece a discutir essas duas questões, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. E eu acho que se a UFRJ não fizer isso é uma bomba relógio que está para explodir. Explodiu no Chile há pouco tempo, não faz 2 anos, e um ministro da Corte Suprema foi exonerado da Universidade de Santiago. Exonerado. Exonerado. É como se você dissesse, o Barroso acabou de perder o cargo na universidade. Tá? Exonerado por assédio sexual no ambiente de trabalho. Por assédio a uma aluna. Não perdeu o cargo de ministro. E o Chile parou 3 meses em manifestações nas escolas de ensino médio e nas universidades. Então, é uma realidade que está batendo às nossas portas. E a gente tem, por exemplo, o direito tem mais mulher no direito. Tem mais mulher na magistratura, sobretudo em primeira instância. Tem mais mulher na defensoria, tem mais mulher na procuradoria, tem mais mulher em sala de aula. No meu PPGD, a maioria são mulheres. É um número reduzido o número de homens, né? Começa agora, talvez, começar a ter um certo equilíbrio, mas são mais mulheres do que homens, tá? Mas eu me imagino, pensando na simbologia, o que é economia, né? E economia é uma ciência que move, sobretudo sociedades de corte capitalista, posso não só entender o interesse, é como, entre aspas, um joguinho para homens, né? Não é um jogo para mulheres, mas essa é uma realidade que está mudando e precisa sensibilizar os professores, é preciso sensibilizar. Da mesma forma que nós temos um crime para o assédio sexual, nós não temos para o assédio moral. Ele resulta no ambiente de trabalho da combinação de algumas normas da CLT, tá? Mas nós não temos uma legislação específica que trate do assédio sexual no ambiente de trabalho, tá? Assédio moral, perdão. O assédio moral, então, seria o quê? Um conjunto de comportamentos abusivos, gestos, palavras, atitudes, né? Que por conta da sua reiteração, ocasionam lesões à integridade física e ou psíquica de uma pessoa. Mas mesmo que não tenha uma reiteração, tá? Então, ele pode ser, como a gente fala, o assédio moral, tanto vertical como horizontal, tá? O vertical pressupõe uma relação de autoridade, com o predomínio daquela ideia do mando, tá? E o horizontal que se instala entre pessoas que estão na mesma hierarquia, tá? Pois bem, o assédio moral, ele pode ser enquadrado em algumas hipóteses da CLT. Por exemplo, nós temos alguns artigos da CLT que falam sobre os excessos na exigência de serviços exigidos por um chefe. Sabe aquele chefe que faz você fazer 20 vezes a mesma coisa? Isso pode caracterizar um assédio moral, tá? Agora, o que eu acho que é mais importante que a gente tenha é que a gente comece a debater sobre essa temática e que a gente pense não só em mecanismos legais, um regulamento para tratar, mas em mecanismos de sensibilização. Sejam feitos workshops. Por exemplo, às vezes, um professor mais velho está acostumado com uma forma de dar aula que ele acha que é o que funciona, entendeu? Eu acho assim que isso é muito importante. O relato que a colega fez aqui dessa menina é o relato de uma jovem que está se sentindo extremamente violentada na sua própria identidade, né? E que diz, olha, não é só um assédio moral, mas é um assédio moral sexista, porque eu tenho uma pessoa aqui que trata de forma diferenciada as dúvidas dos colegas quando eles são meninos do que quando elas são meninas, né? Então, o mais também importante, eu acho que da parte da direção, da faculdade e dos coordenadores, é tentar pensar em fórmulas de produzir seminários de sensibilização. Talvez a gente precise, na economia e no direito, nos unirmos com professores de educação, para pensar como é que a gente pode fazer workshops e que sejam obrigatórios, entendeu? Que isso é muito importante para que a gente
possa lidar adequadamente com esse tipo de situação. A princípio era o que eu queria falar, eu não sei se vocês querem que eu fale mais coisas, se vocês querem fazer comentários, que a gente abra um debate, eu estou aberta aqui em questões. Posso falar ainda por mais 2 horas, mas daqui a pouco eu vou ter que dar aula para meus alunos. E aí achei que estava melhor deixar um espaço para que vocês também possam falar.